Você sabe por que a gente ganhou o Oscar? E por que a Demi Moore também merecia prêmio? E o Shyamalan voltou bem? E o Shyamalan, ele voltou bem pro cinema ou não? O filme brasileiro mais chocante do ano. E a história de uma trans árabe emocionante. Os 10 melhores filmes do streaming pra você agora. Eu vi a última sessão de Freud porque tem o Anthony Hopkins vivendo Freud e por causa de Freud. Professor Lewis. Dr. Freud. I've given you up for lost. Yoffi is my personal assistant. Really? Mas o filme, e que é baseado numa história real, de fato do que poderia ter sido a última sessão do Freud, embora aquele encontro talvez não tenha acontecido, o filme é muito maçante. Aliás, a psicanálise, eu sempre digo em entrevistas que ela entra muito bem no cinema quando ela inspira a linguagem, a técnica, mas não quando se fala em si da psicanálise. Está faltando um grande filme sobre Freud. Mas esse filme entra na minha lista porque as falas, os diálogos e os pensamentos do personagem, se você gosta de psicanálise, é uma forma de entender um pouquinho o assunto. O diretor de O Sexto Sentido, o M. Night Shyamalan, que ganhou projeção mundial, ele cambaleou depois do Sexto Sentido, nunca mais fez uma obra à altura, e aqui a armadilha... Hurry, come on. Wait! I got time my shoe. No dad jokes, this is serious, come on. I'm sorry. É um dos poucos bons filmes que ele está trazendo depois dessa fama nos anos 90. Armadilha, inclusive, é baseado numa apreensão real que aconteceu nos Estados Unidos em 1985, num estádio, num centro de convenção que prendeu mais de 100 pessoas. A história é baseado num show que vai acontecer e que parece que vai haver um atentado nesse show. E aí a gente acompanha um pai com a sua filha para o show de uma popstar. E aí que tá o problema. Adivinhe quem faz a popstar do filme? A Saleka Shyamalan, a filha cantora do diretor. Eita nepotismo que a gente tá vendo aqui. E péssimo, vergonha alheia, porque a menina deve cantar bem, mas ela é péssima atriz. E não dá, porque ela tem um papel importante nesse filme. Mas calma, o filme não se perde por causa disso, você vai acompanhar o que importa, e o Shyamalan é bom nessa questão, são os intricados pontos de plot twist do roteiro que você vai acompanhando até o final, e isso vale a pena. Agora é hora de dar dica de um filme bem bobo, bem superficial para divertir e esfriar a cabeça, No Fundo do Poço, com Zachary Quinto. Pressure's all right, Gary? It's perfect. Is there any area in particular you want me to focus on today? Que fez séries como Heroes, por exemplo, e alguns filmes importantes, e ele faz um recém-divorciado que se descobre bissexual e que conhece um garoto lindíssimo e entra num monte de aventuras sexuais com ele e com outras pessoas, mas o filme é meio vergonha alheia também, porque ele envolve crime, ele envolve também uma morte, aí a coisa se confunde toda. Porém, o texto tem umas piadas bem engraçadas e algumas divagações importantes aí sobre esse mundo de divorciados, da questão da sexualidade. É uma comédia bem bobinha que vale a pena. Minha próxima dica é um filme belíssimo que deu a indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro para a Rússia, o Leviatã. Вы сейчас здесь не имеете права здесь находиться. Решение суда еще в силу не вступило. Leviatã é baseado no livro do Thomas Hobbes e que tem como preceito, mais ou menos, aí, de que as pessoas são vagabundas por natureza, elas são preguiçosas por natureza e, portanto, elas devem ser governadas por um rei. Esse livro é de mais de 4 séculos atrás. E por essa razão mesmo, embora a história não tenha muito a ver com isso, o Ministério da Cultura russo, que deu 35% dos fundos do filme, criticou a obra, mas não censurou. Que bom, porque este filme, que deu a indicação ao Oscar, mostra um lado belíssimo da Rússia, um lado afastado, rural da Rússia, e conta a história de um homem que é acusado, cuja prefeitura da cidade vai demolir a sua casa e ele vai perder tudo. E quanto mais ele contrata advogados, quanto mais ele faz um esforço para manter a sua vida, ele vai perdendo tudo ao redor, e não só bens materiais.
É um filme muito interessante para ver o estado de desespero humano no seu pior momento. E é baseado numa obra clássica da literatura, vale a pena. A Hipnose é um filme que fez pouco barulho em festivais e no mundo, mas ela tem uma reflexão interessante. Ja, men för de som inte känner till Shake Up, berätta, vad är det för något? Ja, men det är då en 3-dagars workshop med en pitch coach. Ela conta a história de um casal que vai participar de uma convenção e a moça, ela participa de uma sessão de hipnose antes da convenção e alguma coisa acontece com ela. E aí ela perde todas as condutas sociais. Ela só fala e faz coisas socialmente condenáveis, publicamente condenáveis. Esse filme, ele vai te deixar um pouco de estranho, você vai ficar um pouco... Ai, meu Deus, ai, para de falar, moça. Tipo, existe uma civilização ao redor. Mas vai te fazer pensar quantas convenções sociais, quantas práticas civilizatórias nós temos no dia a dia que são tão desperdício de energia. Presta atenção nisso no filme. E se a pessoa com quem você está casada há muitos anos dá uma opinião sobre o seu próximo livro que desaba você? Você aguenta uma opinião dessa? O casamento aguenta? Verdades Dolorosas, da Max, é sobre isso. What kind of story were you thinking about, Hal? Something in a prison. Oh, all right. And what about a prison interests you? Jail? Esse filme eu coloquei na lista porque ele traz como protagonista a Julia Louis-Dreyfus, que era a protagonista feminina de Seinfeld, a maior comédia de todos os tempos. Então só por isso eu fui assistir e ela manda muito bem em tudo que faz. O que é interessante dessa obra, da Nicole Holofcener, que aliás já foi indicada ao Oscar anteriormente, é que essa diretora, que também é roteirista, parece ser uma nova Woody Allen das comédias sofisticadas. O que é isso? Textos muito apurados, muito redondos, muito interessantes e é tudo. A atuação da Julia é perfeita, mas além disso, e mais importante que isso, é a sofisticação do texto que você vai gostar muito desse filme. Preste atenção no que é falado, nos meandros da troca de sinceridades do casal, você vai adorar. Olha, poucos filmes brasileiros mexeram tanto comigo como essa nova obra do Daniel Bandeira, o Propriedade. E olha que trata-se de alguém que, como eu, adora filmes do Lars von Trier, do Michael Haneke, ou seja, de diretores muito pesados, mas o Daniel Bandeira no Propriedade, ele conta a história de funcionários rurais de uma fazenda que se rebelam contra os proprietários quando eles anunciam que todos serão dispensados porque a fazenda vai ser vendida. E eles não aceitam, e eles fazem um levante. A questão é a forma como acontece esse levante, porque o filme quer fazer uma crítica muito mordaz ao capitalismo, a essa dispensabilidade do ser humano dentro do sistema capitalista. E aí vem o levante violentíssimo dos funcionários. O filme lembra um pouquinho as obras do Kleber Mendonça, até porque o Daniel também trabalhou com ele, então aquelas figuras muito marcadas de sol do Nordeste, do Norte, mas que não são colocadas apenas como vítimas, são colocadas como algozes também, pessoas muito cruéis, mas que estão agindo de acordo com a circunstância daquele momento. Propriedade é um filme que, quando você estiver muito bem, coloque na sua lista, que vai te fazer refletir muito sobre esse país que a gente vive. Estou começando a achar que as pessoas vêm para Istambul para desaparecer. É com esta frase muito marcante que você vai se encantar com este filme Caminhos Cruzados. Esse filme é dirigido por um sueco, Levan Akin, mas cuja família é da Geórgia, e toda a produção é uma produção que se passa na Geórgia e na Turquia. É encantador e muito corajosa essa obra porque conta a história de uma mulher que vai atrás da sua sobrinha, porque na verdade ela é trans e ela desconfia que a menina foi para Istambul. E quando ela chega lá, ela vai procurar auxílio em organizações de apoio a transexuais e ela não consegue encontrar.
Olha, o final é surpreendente, assim, você vai achar que na verdade aquele é o final, mas não é. É muito bonito porque além de iluminar a situação de pessoas transexuais em lugares periféricos do mundo, como a Geórgia, e até lugares que não são amigáveis para pessoas trans, como a Turquia, especialmente de hoje, do Erdogan, a história também tem outro ponto muito legal, porque a senhora ela vai ter a ajuda de um rapaz da Geórgia, muito caipira, e ali ela tece uma relação com ele que me lembrou muito a relação afetiva que se constrói entre a Dora e o menino e o Josué no central do Brasil. Embora o rapaz do filme seja mais velho. É muito bonito, é muito tocante. Veja Caminhos Cruzados. O filme poderia ser incrível ou um desastre. Foi isso que a Demi Moore pensou quando recebeu o roteiro do Ghost, O Outro Lado da Vida, e também de Substância, a minha indicação hoje, que é o grande fenômeno da plataforma MUBI nos últimos anos. People always ask for something new. It's inevitable. Olha que interessante, Ghost, inclusive, foi o filme que me iniciou a assistir Oscar quando eu era pequeno, e Substância é uma atuação, em Substância, Demi Moore tá talvez na sua melhor atuação, e sim, ela merecia o Oscar por esse prêmio. Ela se entregou demais nesse filme, que conta a história de uma mulher que se recusa a envelhecer, uma mulher do showbiz que se recusa a envelhecer. Esse filme tá fazendo uma crítica ao etarismo da indústria do entretenimento. O que é interessante, assim, muita gente falou, mas a atuação de Demi Moore é muito estapafúrdica, é muito exagerada, a Fernanda Torres merecia ganhar porque ela é mais minimalista. As duas atuações são incríveis, elas são diferentes. A atuação aqui, ela é mais visível da Demi Moore, e por isso eu achava que ela era a franca favorita do Oscar mesmo. No entanto, ali você vê uma entrega da atriz. A atriz, por exemplo, ficou muito nervosa com fazer cenas de nu quando ela estava com 61 anos. E ela diz que a moça que faz a sua versão mais jovem no filme, a atriz, ela acalmou ela, ajudou ela e criou um laço de amizade com a Demi Moore. É um filme de entrega de uma atriz que sofreu com etarismo, mas que também fez de tudo no próprio corpo, no próprio rosto, para tentar evitar o envelhecimento. Tem um pouquinho de biografia aí, quem sabe? É claro que no meu primeiro lugar está a minha crítica, finalmente, porque chegou na Globoplay, do Ainda Estou Aqui. E que é o nosso primeiro Oscar de melhor filme estrangeiro. Mereceu o Oscar, mas é claro que mereceu. Falei no episódio anterior do Garota da Agulha, que estava disputando bem também, mas que bom que a gente ganhou. É uma direção estupenda do Walter Salles. Eu, na minha visão, acredito que o Central do Brasil é um filme maior em termos do conteúdo, mas o Ainda Estou Aqui é um filme maior em termos de direção. O Walter Salles, ele é um excelente diretor justamente porque ele sabe se colocar atrás de tudo que precisa vir à frente, da personagem, das atrizes, dos personagens vividos pelos atores e atrizes, da fotografia, da direção de arte, do roteiro em si. O Walter é genial, como conduz como um grande maestro essa história. Desde colocar aqueles elementos visuais tão lindos do Rio de Janeiro, que é claro, muito espertamente por ele já conhecer o que o gringo gosta de ver. Então aquela praia de Ipanema, aquele céu maravilhoso, aquelas pessoas lindas, bronzeadas jogando vôlei, aquelas músicas brasileiras de Tim Maia, Gal Costa, que até o mundo inteiro conhece. Tudo isso encantou o mundo inteiro, né? O filme que fez mais de 3 milhões de espectadores já estreou em tudo quanto é lugar, virou até fenômeno na Coreia do Sul. A Fernanda Torres como Eunice Paiva, ela é fabulosa, uma atuação que é minimalista e por isso tem que se prestar atenção no porquê daqueles olhares, daqueles silêncios, né? E é uma atuação com gradação, com aquele começo em que ela é presa, que é mais forte, e vai num processo de aceitação daquilo que é inevitável. Tudo muito lindo. O que de fato me fez chorar no filme, a cena que me fez chorar, foi a cena em que aparece a mãe dela, né, na cena final. É uma participação muito pequena.
Eu não sei, a Fernanda é tão expressiva, já entrevistei a Fernanda Montenegro, ela é tão forte, tão expressiva. Ali eu desabei mesmo, mas acho que já era uma emoção contida ao longo do filme, porque o filme inteiro é belíssimo. Que bom, eu gosto de fechar a minha lista, a minha indicação. Que delícia fechar com o primeiro lugar com o nosso Oscar de melhor filme estrangeiro, Ainda Estou Aqui. Espero que você tenha gostado e me conta aqui o que você achou desses filmes, o que você achou do nosso Oscar que a gente ganhou lá atrás. Beijo e abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau.